Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Bem, pessoal, este aqui será o episódio 224 do nosso podcast, o nosso Black Yellow Brasil direto aqui da Twitch ao vivo, de fambonanet.com.br, do iTunes, Spotify, Deezer, de onde mais se quiser. Sou Danilo Batista, sou host mais uma semana na companhia de Ricardo Rezende. Hoje a gente vai falar de Las Vegas Raiders 23, Pittsburgh Steelers 17, primeira semana em que o Steelers joga em casa e, infelizmente, com a derrota para Pittsburgh. Ricardo, você quer dar um panorama geral do jogo antes da gente partir para nomes em específico? A gente já começou a sentir o cheiro da merda subindo antes do início, né? Quando o Joe Hayden e o Devin Bush foram anunciados que estavam fora do jogo de hoje, havia expectativa de que eles fossem jogar. Tiveram uma lesão no treino de sexta-feira, os dois com a lesão na virilha, e aí eles já foram anunciados como inativos. James Pierre e o Robert Spillane, conforme o depth chart do Steelers, naturalmente, substituíram ambos os jogadores e ao longo da partida a gente perdeu ainda o Tyson Alualo logo no início, que infelizmente veio a fraturar o tornozelo. Segundo o Ian Rapoport da NFL Network, deve ficar um tempo afastado, segundo expectativas, entre 6 a 8 semanas fora. E o TJ Watt também ficou fora do jogo. Teve uma lesão na virilha no meio do segundo quarto, mais ou menos. Não voltou mais para a partida. Ou seja, o Steelers sem diversos jogadores de calibre na sua defesa, né? Joe Hayden, o melhor cornerback. Devin Bush teve sua participação contra o Bills. TJ Watt, um dos melhores jogadores defensivos da NFL. É óbvio que ele vai fazer falta. Não importa se você tem um depth, e ainda bem que a gente tem um depth por trás com o Highsmith e com o Melvin Ingram, mas inevitavelmente você sente a falta de TJ Watt, não importa quem seja o substituto dele. Então, fez falta. E uma vez que a gente perdeu o TJ Watt, a gente também diminuiu muita pressão, a gente estava sendo Tyson Alualo no meio, como eu comentei, o Can Hayward estava tendo que fazer um trabalho quase que sozinho, indomável ali pelo meio, porque revezou bastante o companheiro dele, era o Buggs, era o Wormley, era o Azar Laudermilk, Carlos Davis já não jogou também, que é o substituto natural do Tyson Alualo, e a defesa cansou também, né? Uma das marcas da defesa na semana passada contra o Bills era que a gente estava com todo mundo saudável e o ataque engrenou um pouco no segundo tempo. O ataque no jogo de hoje não engrenou em momento algum, manteve o mesmo ritmo ao longo da partida. A defesa teve que fazer diversas substituições. A gente viu o Jeremy Jones entrando em campo, ficando em campo tempo demais até. Exatamente, o Jeremy Jones ficando muito tempo em campo. Teve que pôr lá o Justin Lane, que teve uma jogada que deu o first down pro Hunter Renfrow, na hora que fazer o tackle, trouxe ele pro first down. Então, assim, o conjunto da obra foi uma tragédia pro Steelers hoje, uma tragédia a nível ataque da equipe, né? Que, novamente, mas por mais que eu reconheça que Matt Canada esteja fazendo boas chamadas, a chamada do touchdown do Juju eu achei espetacular, tem alguns momentos que é uma boa execução, mas parece um replay do ataque de 2020 de Griffithson, um pouco mais bonitinho, mas pouco efetivo. O conjunto da obra acaba, a gente tá tendo aqui hoje que falar sobre uma derrota. Você pegar um chevette e amarrar um laço vermelho brilhante em cima, ele continua um chevette, né? Exato, exatamente. Pois é, a gente viu realmente um jogo bem amarrado, a gente viu dificuldade. A gente esperava que algumas coisas você pudesse manter e trazer do jogo do Bills para esse jogo do Raiders, mas nem essas coisas foi possível. Por exemplo, você pode soltar muito mais o teu pass rush, confiar muito mais em fazer aquelas pressões com 4 jogadores que o Steelers vinha fazendo, usando só a DL, porque você sabia que a secundária completa lá atrás ia ter boas chances de segurar. Você sabia que a cobertura pelo meio do campo ia ter uma boa chance tendo todos os titulares à disposição, parar bem corridas e tal. Mas aí quando você perde de cara
Joe Hayden e Devin Bush, que são dois dos titulares espinha dorsal da equipe, você já entra numa situação ruim. Quando você perde TJ Watt e Tyson Alualo, que são entre os que estavam disponíveis dois dos melhores jogadores, dois dos membros da espinha dorsal do time, você começa a ter que confiar muito no próximo. Pô, o next man up para um jogador, dois jogadores e tal, tudo bem, com um time já bem entrosado, pessoas já tendo muita rodagem na equipe, tudo bem, você consegue. Melvin Ingram continua aparecendo bem toda vez que ele substitui TJ Watt, por exemplo, em situações de rotação e tal, mas para um jogo inteiro já começa a pesar. Então, quando você perde 4 jogadores-chave do teu setor-chave, que é a defesa, a coisa pesa e o ataque não tá muito em tempo de colaborar, não. Sim, exato. E só o Tony tá dando uma entrevista agora, ao final do jogo, confirmou a lesão no tornozelo do Tyson Alualo, fratura realmente, e Deontay Johnson tem uma lesão no joelho que ele está sendo avaliada, naquela jogada última da partida que não valia mais nada, e a gente pode ter perdido o Deontay Johnson por um tempo, ainda está sendo avaliado. Mais um titular que a gente sai hoje dizimado desse jogo, como pontos que o Tony destaca como fatores de derrota, disse que as faltas que o time fez custaram caro para o time, a falta de big plays, assim podemos dizer, no detalhe do jogo, também fez falta hoje. Obviamente, e muita gente está comentando aqui, Luiz Tavares comentou, o Ratinho Bobina, adorei o nome, Ratinho Bobina, comentou sobre o punt, que eu também concordo que não era hora de chamar o punt naquele momento. Denis Silva também comenta. Tony, obviamente, felizmente, foi questionado aqui na coletiva agora há pouco por que ele tomou a decisão de ir para o punt, e ele disse que queria que o time ganhasse a posição de campo, coisa que a gente não ganhou, né? Como vimos. A gente não conseguiu necessariamente isso. Por isso tomou a decisão de chutar, mas eu discordo, era para ter arriscado mesmo. A gente não estava conseguindo parar o Derek Carr, a gente já estava num buraco, então talvez fosse a jogada, o turning point, essa mudança, esse momento que a gente precisava recuperar um pouco na partida e que a gente ficou muito sem ele ao longo do jogo, né? Talvez essa 4-1 pudesse ser o momento, a campanha que a gente recuperasse isso. Foram pro punt e acabou não dando em absolutamente nada. Sobre lesões de Bush e de Hayden, Tony disse que são lesões soft, dando a entender que próxima semana possivelmente eles podem voltar. Foi uma notícia que saiu pouco antes do início do jogo, e TJ Watt ainda está sendo avaliado, mas com a mesma lesão. Vamos aguardar o meio da semana aí pra gente ter mais informações. Isso. Tony comentou sobre a expulsão do Trey Turner, o qual ele ficou extremamente revoltado quando aconteceu, porque só o Trey Turner foi expulso, e o Tony disse que a imagem que a gente teve ficou claro que o Trey Turner cuspiu em alguém, mas Tony está afirmando que alguém cuspiu primeiro no Trey Turner. Por isso que o Trey Turner ficou revoltado e foi para cima. O Tony tá falando. E aí o Tony, como a gente sabe, defende muito seus jogadores, né? No momento que o Trey Turner fala isso para Tony se mete. Tony vai lá pro campo, mete dedo na cara de juiz. Tava a poucos milímetros de dar uma mãozada na cara dele e tudo mais. Não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada e ficou por isso mesmo. Cai um pouco. Se na semana passada a gente tava aqui falando muito sobre uma das melhores vitórias da era Tomlin contra o Bills, pela maneira como o time se portou em campo, pela defesa como ela atuou. Parece que a gente tem encontrado talvez um encaixe na defesa com jogadores que a gente tinha disponível para poder contar com o nosso pass rush, enfim. Hoje não acho que a gente teve a melhor opção de jogo para poder conter o Derek Carr. E eu quase fazia a montagem aqui, aquela montagem do Thanos com a Gamora. Você quer parar o Darren Waller?
Quero. Você vai abrir mão do quê? De tudo. Pronto, o Steelers cumpriu o objetivo de parar o Darren Waller, basicamente. Darren Waller, no fim, teve aquele final do jogo, né, que Sim. teve uma boa recepção em cima do Joe Schobert, mas grandes momentos do jogo o Darren Waller não apareceu. Em compensação, os outros, o Hunter Renfrow, o Henry Hughes, o Brian Edwards, todos os jogadores apareceram Fabian muito Monroe. bem. Fabian Monroe. E uma das coisas que eu mais questiono por parte da estratégia da defesa, e isso é algo que vale prestar atenção quando os amigos estiverem revendo o jogo ao longo da semana, que a gente mandou muito mais blitz de secundária do que da semana passada. Isso foi um ponto que eu gostei, porque a gente não fez isso na semana anterior. A gente até comentou aqui, será que a saída do Mike Hilton pode ser melhor para a defesa? Porque a gente não vai ficar insistindo em blitz com secundária. E hoje a gente retornou com isso. Então, no touchdown do Henry Hughes, a gente viu o Trey Norwood com zero desenvoltura, zero postura. Ele não é jogador para entrar em blitz, entrando em blitz, por exemplo, bem atrasado. Ele tinha um caminho, mas não tem desenvoltura para entrar em blitz. Não é todo mundo que é um Mike Hilton da vida que entra na posição de corner, na níquel, e consegue entrar em blitz. Trey Norwood entrou em blitz. Teve um lance que o Minka também entrou em blitz, que não foi nada efetivo. Derek Carr foi lá e queimou. Então, se a gente for ver os lances que a gente foi queimado quando um jogador de secundária entrou em blitz, não vale, não é um risco que compensa, ainda mais hoje, entendeu? E a gente continuou insistindo nisso. Então, um ponto extremamente negativo para o nosso plano de jogo de defesa lá, arquitetado pelo senhor Mike Tomlin e pelo senhor Kit Bud. Precisamente. Esse ponto do Darren Waller foi fantástico, deixou espaço para todo mundo, todas as outras pessoas aparecerem. O touchdown do Henry Ruggs no replay, no segundo ou terceiro replay, que já é uma análise mais tática lá do Charles Davis, comentarista da CBS, ele já mostra como a movimentação de Waller, a preocupação com o Waller abriu muito mais espaço. Então ele, salvo engano, ele sai da posição de tight end mesmo e faz uma rota para fora, para a esquerda. E aí o tempo que ele leva nessa movimentação, você tem Minka o tempo inteiro de olho nele. Enquanto o Minka tá de olho para não deixar o Waller ter qualquer ganho grande, Henry Ruggs vem passando pela direita com tudo, e aí ele tem espaço para, já queimou aquilo, o Witherspoon faz tempo, recebeu a bola e foi para ter muito espaço para touchdown. Às vezes um chamariz assim ganha jogos pros times. Sim. Então a gente já tá nessa batida de pontos negativos do jogo, a gente vai continuar com elas. A gente tá tratando de uma derrota final. Nesse espírito de muita blitz pra secundária e espaço para alguns jogadores alternativos, não os principais e tal, a gente vai basicamente bater na secundária inteira. Minka, se enquanto ele foi utilizado fazendo blitz e tal, tá sendo mal utilizado. Tá. Não tem a menor necessidade. Sim. Você precisa uma pergunta. É uma afirmação. Não, é uma afirmação. O meu ponto negativo é da secundária inteira. Minka mal usado em blitz, e quando ficou ali também foi aquilo, normal pra baixo. Trey Norwood e James Pierre. A gente se surpreendeu com o espaço que eles tiveram na semana passada, a gente se surpreendeu com eles não terem cedido muita coisa na semana passada, e nessa semana eles foram explorados. Muito. E tomaram bonito, muito bonito. A gente chegou na segunda metade do jogo estranhando, por exemplo, porque aquele Witherspoon não estava aparecendo no jogo, porque ele não estava sendo acionado. Justin Lane, a gente citou mais cedo aqui, ele entregou um first down que ele tinha completo domínio do recebedor. O Witherspoon, quando apareceu, foi tomando aquela queimada do Henry Ruggs no touchdown. Então todos os jogadores, Edmonds, enquanto ele não faz uma splash play a favor dele, ele fica no lado neutro negativo. Então, a secundária inteira a gente precisa dar essa porrada hoje. Sim, não tiveram seu melhor dia, seja tecnicamente falando, seja taticamente falando também, dia para se esquecer. E como o Cam Hayward falou agora há pouco na entrevista, não vamos tratar como se a ponte de Londres estivesse caindo, mas eu vou querer que esses caras aí tirem lições disso, falando desses jovens jogadores, né? Sabe, Trey Norwood é um rookie de 7ª rodada, James Pierre, um drafted free agent que chegou surpreendendo todo mundo na temporada passada, a gente sabe que eles teriam momentos difíceis. É natural que isso aconteça. O problema é quando isso acontece, não vou falar de forma constante, mas que dentro do jogo a gente não consegue ter uma reação muito bem a isso. A gente
que não consegue ter uma correção, seja a comissão técnica não consegue aliviar um pouco o trabalho deles, dando um safety para poder ajudar, sacrificando, podemos dizer, talvez um pouco do Minka, sacrificando um pouco, talvez, de um cara um pouco mais experiente para poder dar uma ajuda para esses meninos quando eles estiverem com dificuldade dentro de campo. Então, o Derek Carr hoje teve um momento que acertou o quê? 8 passes consecutivos, 9 passes consecutivos, deitou e rodou. Segundo alguns amigos do Raiders postaram aqui na timeline, o melhor jogo da carreira do Derek Carr com a camisa do Las Vegas Raiders. Então, em estatísticas, diz, né? 28 de 37, 382 jardas, 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Você pode até dizer que Henry Ruggs foi o recebedor favorito, 5 recepções, 113 jardas, mas ele teve um touchdown bem longo, aí isso já dá uma quebrada na história. Mas, sim, Derek Carr jogou muito bem e o Steelers permitiu que ele jogasse muito bem. A gente pode colocar como um segundo ponto negativo que o time não conseguiu fazer a pressão que conseguiu na semana passada, né? Nem perto disso, aliás. Sim, e a gente sabe que isso não vai acontecer todo jogo. O jogo naquele nível, foi, a gente sabe que é um ponto extremamente fora da curva. Por quê? Os times vão se adaptar naturalmente. Derek Carr vai se livrar muito mais rápido da bola e tudo mais. Os times vão se adaptar. Existe um time do outro lado que vai fazer o possível para poder diminuir o impacto, o ímpeto do nosso pass rush. Mas, com os matchups que a gente tinha, eu esperava que a gente fosse ter um pouco mais de sucesso. Melvin Ingram teve sec, o TJ Watt teve lá o Alex Leatherwood, um rookie, no início do jogo, que até conseguiu aproveitar bem, mas depois parece que a saída do Alex Leatherwood por lesão foi um reforço pro Raiders, com todo respeito ao profissional. Parece que foi mais um reforço pro Raiders. Cam Hayward, muito bem contido no meio do campo. E assim, quando o Cam não aparece, a gente tem um tweet que pode aparecer, o Alu que pode aparecer, e hoje estão assim os dois. Quando o TJ Watt não tá em campo, a gente esperava que o Highsmith e o Melvin Ingram aparecessem um pouco mais. Porém, lá o Colton Miller contra o Highsmith fez um bom trabalho, e o Melvin Ingram estava conseguindo ser neutralizado. Não é que o Melvin Ingram estava jogando mal, mas ele conseguiu um sec, mas ele conseguiu ser neutralizado. E aí a gente olha aquele punt maravilhoso que é o Presley Harvin deu, deixou o Raiders na linha de 5 jardas. Você vê o Jarmir Jones em campo contra o Colton Miller. Isso não é o momento de você ter o Jarmir Jones, por mais sim. Jarmir Jones, com todo respeito, eu sou fãzão dele, eu advoguei para que ele ficasse no roster final, mas no momento de jogo você não quer contar com naquele momento de jogo você não quer contar com o Jarmir Jones, com a possibilidade de fazer um safety e tudo mais. E o que foi que o Joe Gruden e o Derek Carr fizeram? O Jarmir Jones de um lado, na hora já fizeram algum ajuste lá que o Melvin Ingram não ia entrar no pass rush. O Melvin Ingram ficou para poder cuidar do Kenyan Drake. O Kenyan Drake foi lá, fácil, conseguiu 10 jardas, perdemos aquele momento do jogo. É complicado. E nem a desculpa de cansaço tinha. A defesa estava acabando de voltar para o campo. Exato. Então, difícil. As pequenas coisinhas. Essa não é aquela derrota acachapante, assim, uma explosão na sua cara. É a famosa morte por 1000 cortes. Né? Exato. Uma coisinha, soma mais uma, elas vão se empilhando e aí você não consegue sair do buraco. Não faz o menor sentido ter o Jarmir Jones ali em campo naquela hora. Não faz. O Alex Highsmith estava tendo... O Colton Miller pode ser o que for, mas ele é o franchise left tackle do Raiders. Pode falar o que for, mas ele tá ali no nível. Não é top, mas também não é ruim. Tá ali nível, sei lá. Não vou entrar nesse mérito, não. Você quer ver o Jarmir Jones em campo naquela hora? Perdão, desculpa. Exato. Não dá. Você queima o menino, você perde uma boa posição de campo, você não aproveita o melhor dos seus jogadores. E foi algo que a gente fez muito semana passada e que hoje a gente não fez. Boa, vamos puxar um aqui, ó. Denis Silva, Big Ben foi o maior responsável de hoje pelo desempenho do ataque. A gente está em pontos negativos do jogo, a gente precisa falar de Ben Roethlisberger. Eu não sei exatamente, ele tem uns problemas de leitura durante o jogo. A gente viu em alguns replays, isolou algumas jogadas em que ele partiu necessariamente para uma bola mais dividida em lances que tinha outros jogadores muito mais claros em condição de receber a bola e que daria um resultado muito melhor. Mas não sei se ele é o maior responsável de hoje. Não afirmaria que ele é o maior responsável. O ataque todo, na verdade, sim. O conjunto. Juju jogou bem, acho que Najee Harris, dentro das condições, jogou bem. Mas o conjunto todo não foi bem hoje. Big Ben ser o maior responsável, não sei até que ponto isso também é.
Só se você quiser, tipo, se o ataque foi mal, você centra tudo no quarterback. Aí pesou. Sim. Aí é sacanagem. Exato. A linha ofensiva, pelo lado direito, principalmente, o Max Crosby teve um lance que botou o Chucks no chão de bunda. É complicado quando você tem uma OL como essa. O Demur, se pode falar, jogou bem. O Nick Ngakoue, que estava um pouco baleado, não foi factor no jogo, basicamente. Eu não lembro de ter falado o nome do Nick Ngakoue hoje. Normalmente o Nick Ngakoue castiga muito os Steelers. Não vou pôr o Big Ben como o maior responsável hoje. Hoje não, mas também não quer dizer que ele tenha jogado bem. Talvez ele tenha... Isso. Algumas decisões ele poderia ter tomado de forma um pouco melhor, sido um pouco mais conservador e avançado o ataque em vez de tentar a big play. Tentou algumas jogadas com o Claypool, mas o Casey Hayward é um ótimo cornerback, estava muito bem em cima do Claypool. E assim, não é à toa que a gente viu o Juju tendo um bom jogo hoje, né? O Juju era aquele alvo na terceira descida, no passe curto e ganhando jardas após a recepção, que tá tudo bem, não tem nenhum problema. O Juju tá jogando dessa maneira, o ataque tava andando com o Juju assim. Mas teve alguns momentos que o Big Ben optou por fazer lances um pouco mais ousados e que não deram certo. Mas não é responsável, não. É isso. Ele não tá nos nossos destaques positivos, mas também não é o maior responsável por isso daí. Não. Quem mais entra na sua lista negativa aí, cara? Eu dei um destaque aqui. Chucks é pavoroso. O Chucks foi pavoroso hoje, viu? Chucks Okorofa. Eu torci muito pra esse menino. Tem uma história de vida belíssima. É um menino muito bom, mas não dá. Não dá pra gente contar com o Chucks, não. O Chucks foi muito mal bloqueando. O Chucks não faz nada direito. Não bloqueia pra corrida, não bloqueia pra passe. Max Crosby hoje tava de uma maneira assim, hoje, doutrinando em cima dele. A pressão chega muito bem. Então é um jogador que, dentro de uma linha ofensiva, que tá se entrosando ainda, tá buscando melhorar e tudo mais, é um jogador que destoa bastante. Você vê o Kevin Dunn tendo bons lances, o Dodson tem, o Kendrick Green tem lá o jeito marrento dele, ainda tem espaço para melhorar, mas ainda faz alguma coisa ou outra. O Chucks é consistente no jogo. É ruim o tempo todo. É pavoroso mesmo o Chucks. Não dá. É um destaque muito negativo no jogo. E assim, a gente não reviu o jogo para poder, talvez, cornetar mais alguém, né? Mas a primeira sensação, o Chucks foi bem mal. Bem mal. E teve um jogador que eu só lembro de ter visto ele em uma jogada, mas que pra mim cimentou o status dele no time, foi Eric Ebron. Uma bola tranquila na mão dele, bateu nas duas mãos dele, ele dropou e ali pra mim, a gente tá na semana 2 e ele já perdeu o status de Tyrande 1. Fácil. Pra recuperar, se recuperar vai ser, meu Deus nos acuda. Exato, sim. Foi complicado. Big Ben tá dando entrevista agora, Danilo. Vai acompanhando aí. Enquanto eu vou trazendo. Vou aproveitar enquanto você vai acompanhando a entrevista do Ben e traz um resumo. Lembrar pra galera que tá assistindo de dar um apoio aqui na Twitch. Você sabe, amigo telespectador, que está disponível para que você assine, seja um sub deste canal, para que você deixe um Prime, se você tiver disponível. E já deixo um enorme agradecimento aqui. O Binho29, há 6 dias atrás, depois da nossa última live, claro, deixou o seu Prime. O William Assis deixou já durante essa transmissão. O Denis deu uma de presente aqui. Então, muito obrigado a todos. Vão trazendo isso pra gente, dar esse suporte pro Black Yellow Brasil. E acompanha também essa gravação que a gente está tendo aqui vira podcast, segue lá na sua plataforma preferida e vai compartilhando com quem você conhece que ainda não está de olho no Black Yellow Brasil. Vamos lá, Ben Roethlisberger foi questionado também sobre a 4ª e perguntaram se ele tinha alguma opção de escolha para poder arriscar. Aí ele foi bem curto e direto. Não, quando eu vi que o time de punt já estava vindo pro campo. Eu não tinha o que fazer. Eu ia fazer o quê? Mandar os caras voltar? Não ia. O time de punt já estava em campo quando eu olhei. Não tinha o que fazer, foi pro punt. Ele também perguntou sobre a falta de melhora, desenvoltura no ataque com relação à semana passada. Ele disse que é frustrante, que bota muitas coisas, talvez mais do que nunca, nele. Ele sempre fala isso, né? É a primeira vez que o Ben fala sobre falar isso. Mas mais do que nunca se destaca. Mas
Big Ben, cadê? Ele disse que... ele falou algo que a gente estava comentando agora há pouco sobre se ele é o grande culpado do ataque não ter ido bem. E ele disse que a melhor maneira de identificar se um ataque não tá bem é quando o QB não tá bom. Que o QB tem que jogar melhor. O QB é ele, no caso, né? Ele se referindo em terceira pessoa. Tô buscando mais coisas aqui da entrevista dele, mas por enquanto é só isso. Não teve mais nada aqui, não. Maravilha. Bom, a gente tem esse ponto aí da 4-1, que basicamente fecha os pontos negativos, porque é difícil ficar... Aliás, só tem uma coisa que é mais negativa do que isso para esse jogo. Que essa chamada de 4-1 é aquela aquele carimbinho de tá bom, gente, vamos para casa, perdemos isso aqui já, entrega a vitória e vamos pensar na próxima. A assinatura do Mike Tomlin, por isso que eu mandei aquela imagem, botei até a imagem no Twitter também. O autógrafo do Mike Tomlin. Você nunca teve um autógrafo do Mike Tomlin? Você teve, na verdade, né? Porque isso aí é uma assinatura, um autógrafo dele, né? Essa 4-1. A defesa não fazia nada, se a defesa vai jogando bem, eu até entenderia o ponto. Se a defesa estivesse no dia bom, realmente, a gente tava segurando e tudo mais, eu entenderia. Mas essa aí não. Muito destaque negativo pro Tomlin hoje. Semana passada a gente tava aqui exaltando ele, hoje nem um pouco. Aí podemos voltar aos destaques negativos, Danilo. Pô, você tem botar a imagem do Mike Tomlin. Pô, a assinatura do Mike Tomlin, pô. Essa é boa demais. A assinatura do Mike Tomlin, é isso aí. É exatamente isso. Cara, eu vi destaques negativos para Joe Schobert nesse jogo, mas eu não vou recriminar não, cara. Ele teve umas boas jogadas até, uns 2 passes desviados e tal. Pra mim, jogou bem, tava presente em todo o campo, era quase sempre ele pra cima do Darren Waller, que dificulta bastante. Então, não entra na minha lista negativa. Pra quem a gente tivesse ali em campo, o resultado seria o mesmo. Exato. O ataque é basicamente inteiro como destaque negativo, você tira poucos nomes ali, mas a gente já tá há 34 jogos seguidos sem um touchdown na campanha que abre o jogo. Tá toda a transmissão, isso já tá entrando, e se já tá entrando na transmissão do jogo, que não é um lance tão especializado, já começa a preocupar, já começa a ficar muito pesado. E o jogo corrido, como um sistema, continua não abrindo espaço, mas esse eu não vou executar e crucificar hoje porque estava enfrentando uma das melhores linhas defensivas da liga. Você espera que alguma coisa aconteça e alguma coisa aqui e ali aconteceu, mas não como um todo. Eu entendo esse ponto, Danilo, mas vale destacar. É óbvio, a gente tem que dar todo o contexto, né, da linha ofensiva nova, entrosamento, novo técnico de OL, novo coordenador ofensivo, tem tudo isso. Mas você espera ver alguma coisa que seja bloqueando pro jogo terrestre. E hoje uma frase que me pegou muito ao longo da off-season, quando o Tony foi questionado sobre... E eu falei isso toda semana aqui e vou continuar falando. Tony foi questionado na off-season por quê, ou se ele esperava que fosse melhor o jogo terrestre nessa temporada, e ele disse, não tem como ser pior do que a temporada passada. Diante do nosso compromisso, uma bandeira que o dono do time, o Art Rooney, levantou. Uma bandeira que todo mundo ali do Steelers, Mike Tomlin levantou, Matt Canada levantou, todo mundo teve que levantar, o Kevin Colbert levantou, todo mundo teve que levantar porque o dono, o patrão tá mandando. A gente tem que voltar a correr com a bola. Diante desse compromisso, tá vendo alguma melhora? Não. Por isso, pra mim, tem que pontuar. Você teve uma off-season dedicada para poder melhorar esse jogo corrido. Tá melhorando, não tá melhorando em 2 jogos. Tem que marcar isso, tem que falar sobre isso. Então, pra mim, não adianta chegar e falar isso. Tudo bem, ó. Vou só reforçar aqui, Carlos, pra defender que é um rodízio, na verdade. Falar que Ben Snell é burrinho. É burro mesmo. Todos nós temos essa opinião. Mais burro. Sabe o que é mais burro do que Ben Snell? Quem chama uma corrida com Ben Snell na primeira para 10 é mais burro do que Ben Snell. Oh, Deus. Desculpa, mas você chamar... O jogo terrestre não tá entrando. Se for chamar uma corrida, pelo menos bota o Najee Harris para correr, né? Vai botar o Ben Snell para correr uma primeira para 10. Coitado do Ben Snell, né? Coitado. Pois é, vamos falar de coisas que, assim como os nossos ouvintes, amigos e seguidores e telespectadores são positivas, Ricardo, alguém se salva nesse jogo. Presley Harvey, terceiro. Sim, meu pano. Sim. 58 jardas, a bola viajou, bicho. Eu botei no minhas bold predictions que todos os punts dele seria dentro da linha de 20 jardas hoje. 3 dos 4 foram. Ele não teve um, mas eu não consigo me recordar qual é o que não foi. Não sei se foi touchback também, não sei. Mas...
3 dos 4 foram dentro da linha de... Eita, breaking news, Gary Dulac. Tyson Alualo vai ter já uma cirurgia amanhã para fratura no tornozelo e vai ficar fora da temporada. Pesou, hein? Breaking news agora do Gary Dulac. Acabou de postar. Tem 17 segundos que o Dulac postou isso. As vantagens de estar ao vivo. Então, você vai acumulando os problemas. A Alualo é uma presença difícil de substituir nesse time. Você tem em quantidade, mas nenhum chega perto. Pesa mais ainda sem Stephon Tuitt na linha defensiva. Você vai começar a forçar muito os jogadores que eram para ser só de rotação. Pesou, tá? Exato. Pesou bastante. E o Isaiah Bucks também se machucou, falaram aqui, viu? Então o Steelers terminou só com Hayward, Wombley e Laudermilk. Que desgraça. Mas tudo bem, vamos voltar a falar de coisa boa, né? Só deixar o destaque aí. Gary Dulac a 1 minuto. Estamos falando de coisa boa. Juju, você destacou um pouco mais cedo, você quase destacou agora, enquanto eu te interrompi para falar de Presley Harvin, e eu concordo plenamente com você, cara. Um alvo de terceira descida, trabalhando no meio ali dos defensores do Raiders, jet motion. Sim. Ponto total positivo. Juju, adulto, Juju muito bem hoje em campo, Senhor quebrando tackle. Teve uma terceira descida que ele quebrou, o quê? 3 tackles, 2 tackles, que não conseguiram derrubar ele, entendeu? Foi um lance bem bonito do Juju. Teve um grande jogo hoje. Alvo de segurança do Big Ben. Muito positivo pra ele. Você destacaria Najee Harris novamente no jogo hoje? Com certeza. O primeiro touchdown da carreira já ajuda bastante. Ele em si tem aparecido, é o sistema que não abre espaços para ele, né? Exatamente, é isso. E foi uma das coisas que ele até não comentou diretamente, é claro, mas ele disse que sabe que precisa fazer ao longo da semana em entrevistas. Ele sabe que precisa quebrar teco. Qualquer corredor precisa quebrar teco, na verdade, né? Mas ele sabe que, para ele comentar isso, existia a expectativa de que ele fosse um quebrador de tecos, como era lá em Alabama, sei lá quantas milhões de jardas após o contato e tudo mais. E hoje ele já mostrou um pouco mais disso. Contra o Bills, ele foi taqueado facilmente com um cornerback. Você espera que ele quebre um tackle de um cornerback, ele também quer quebrar um tackle de um cornerback. Então ele não tem culpa do sistema ser horroroso de corrida, a gente não ter espaço, nem nada. Daria um destaque positivo para ele, sim. Rapaz, o que eu destacaria positivamente acabou por aí. Juju, Najee e Presley Harvin. Não vou mais muito longe do que isso, não. Botar Bozo. É verdade, ele bateu o próprio recorde. Quer dizer, o recorde do estádio, né? O recorde do Heinz Field, 56 jardas. Verdade. Assim, verdade. Por muitos anos, você nunca imaginava que alguém fosse chutar um field goal de mais de 50 jardas no Heinz Field. Nunca esperava. E hoje você viu o Bozo acertando de 56. Assim, não era porque era o Sean Swisher, o kicker do Steelers, não. É porque era difícil chutar no Heinz Field mesmo. Nenhum kicker conseguia. O Bozo foi lá e meteu de 56 jardas. Então merece destaque. A gente já viu grandes kickers irem a Heinz Field em qualquer época do ano e terem muitos problemas para chutar. É verdade. Exato. Tinha falhado na minha lista. Eu vi destaques positivos para Melvin Ingram, até conseguiu um sec e tal. Pra mim foi neutro. Ele conseguiu um sec, ele jogava direitinho, mas ele tava do lado fraco ali da OL do Raiders. Ele tinha que ter se aproveitado mais de Alex Leatherwood. Tá tocando o Ave Maria aí perto, né? Sim. 6 horas é horário. 6 horas é horário de Ave Maria aqui perto. A extrema unção desse time. Eu vi também destaques para Robert Spillane, mas também várias jogadas foi ok e o resto não chamou minha atenção, não. Também não botaria destaque positivo pra ele, não. O Carlos botou uma bela coisa que incomoda aqui ele. Várias situações de passe com bola na mão do recebedor atrás da linha de scrimmage, vai lá e resolve. Ou vai muito longe buscando lados do campo, não tem trabalho de passe intermediário. Sim. Pat Frymouth começou a aparecer. Eu trouxe isso justamente, era deixa que eu queria poder falar sobre o Pat Frymouth, que quando começou a aparecer assim, foi muito bem. Você tem que aproveitar desse duelo, coisa que o Steelers, de algum momento, não. Tava realmente como
Carlos falou, só bola atrás da linha de scrimmage e se vira. Juju quebra tackle, se vira. Najee quebra tackle, se vira. O Claypool não tava conseguindo ter aquelas big plays que ele normalmente tem, porque tá enfrentando um bom cornerback. Talvez contra 70% da liga, o Claypool faria a recepção, mas contra o Casey Hayward não vai acontecer. Então sim, eu concordo, faltou um pouco mais disso mesmo. O Pat Freeman ser um pouco mais envolvido, e até, não só no jogo terrestre, mas no jogo aéreo não, no jogo terrestre também. Bloqueando, rever o jogo da semana passada contra o Bills, as jogadas de corrida que deram certo foi porque o Pat chegou na segunda linha, tava bloqueando muito bem. Fica inclusive a pergunta, Derek Watt tá vivo? Tá ativo? Só serve para poder cumprir o contrato do J. Watt, que a condição é ter o Derek Watt no time, e seu capitão nas Special fotos Teams. Nas fotos como capitão do Special Teams, exato. Exatamente, foram as condições, são as condições do contrato, né, do J. Watt, são essas. Então, acho que ele só tá cumprindo mesmo. É isso, criou-se expectativa, né? Derek Watt saindo para receber passe, Will Route, sei lá o quê. Najee correndo atrás dos bloqueios de Derek Watt, olha e tal. Nada, bicho. Uma coisa que o Big Ben falou aqui, eu quero entender o contexto, mas assim, o que soltou na entrevista dele ele foi questionado por que o ataque abriu tanto com 3 ou 4 wide receivers hoje, 4 recebedores. Big Ben pergunta para Matt Canada. É a desvantagem de não ter um melhor amigo, né? E se não fosse... Jogar embaixo do ônibus é fácil. Se fosse o Red Fish, ele falaria, não é? Porque, sabe, né? A gente tá conseguindo correr muito bem agora. Até aqui, cadê? O típico de Big Ben, eu tô ouvindo o que ele falou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, compartilhar com o áudio. Deixa eu conseguir compartilhar. Isso é muito Big Ben na época. Big Ben. Vê se consegue ouvir. Não, infelizmente não. Não dá pra ouvir? Não dá pra ouvir, não tem legendas disponíveis. Exato, poxa. Mas ele fala basicamente que quem chama a jogada é Matt Canada, então pergunta isso pra ele. Só faltou ele dizer, e ele ainda chama lá de cima da cabine, então não sabe o clima que tá aqui embaixo. Sim. Perfeito. Não, sim. Big Ben não gosta de gente chamando a jogada lá em cima, não. Aposto com quem quiser. Daqui pro final do ano, o Matt Canada tá ali na sideline, porque Big Ben mandou. E quem fica na sideline é Mike Sullivan, técnico quarterback. Se você vê Big Ben conversando mais com o Josh Dobbs que qualquer outra pessoa. Josh Dobbs já no practice squad tá. Ele tá lá porque ele tá machucado. Agora tá cumprindo função de técnico. Daqui pro final do ano, o Matt Canada tá embaixo. Certeza. Big Ben não gosta de ter ninguém. Quando o Todd Haley começou com essa onda, na hora mandaram o Todd Haley descer. Matt Canada do mesmo jeito. É isso, Ricardo. Steelers 1-1, semana 3, Cincinnati Bengals. Se você não tiver mais destaques positivos, a gente parte para as considerações finais e perguntas da audiência, aliás. Podemos ir para as perguntas da audiência mesmo. Tem algumas perguntas ao longo do chat. Deixa eu subir para aproveitar as perguntas que já vieram desde o começo. Enquanto eu vou passando aqui, agradecer ao Renan, que baixou a Twitch só para assistir a gente. Muito obrigado, Renan. Se tiver um Prime disponível, deixa aí. Eric Andrade sobre o Big Ben, a gente comentou mais cedo. Também o Tom Coffey, se ele deixa a desejar, melhor colocar o Rudolph, e a resposta é não. Não é melhor colocar o Rudolph. Não. Ruim com ele, pior sem ele. Se faz sentido não ir para uma quarta descida, não faz. Matt Canada não era para ser um cara moderno, como é que a gente foi pro punt? A gente também não entendeu como é que foi pro punt até agora. É só essa parte, o Matt Canada não era para ser um cara moderno. Ele até... A chamada de touchdown do Juju eu achei espetacular, porque ele sabe que o Max Crosby estava acabando com o Schultz e neutralizou o Max Crosby naquele lance, basicamente, né? O Max Crosby não teve nenhuma reação. Não achei uma boa jogada do Matt Canada. Tem hora que ele tenta implantar esses conceitos um pouco mais modernos, mas é aquilo que ele tá falando. Como é que você falou, a analogia do Chevette? Mesmo? Se você botar um lacinho brilhante em cima, ele continua sendo um Chevette. Exatamente. Até tem isso mesmo, mas até que não mudou muita coisa a temporada passada, não. Tá moderninho, mas ainda carece de algumas coisas. E sim, e tem novos conceitos. A gente vê que tem coisa nova no ataque. Consigo sentir isso, pelo menos. Eu consigo ver coisas novas no ataque. Mas ainda, por alguma razão, não encaixou. Enfim, vai ficar divagando aqui uma vida buscando razões para isso.
O pior é que agora eu pensei em uma outra analogia mais forte ainda, mas ela é meio pesada, é melhor não compartilhar. Alan Chagas pergunta quem foi pifado no último touchdown do Raiders. Eu acho que você tá perguntando do Aquilo Witherspoon ou do Minka, que eram os dois que estavam na jogada. Foi o Witherspoon, né? Entrou frio em campo. Acho que foi o primeiro snap do Witherspoon que eu vi com o Steelers. Friozaço na hora. O Henry Huggs é um dos caras mais rápidos da NFL, né? Foi draftado pra isso. Alexandre Ginés, o bloco do quarterback 2022 tá forte? Pra gente tá, no sentido de que a gente tá olhando um monte de coisa. Mas em Pittsburgh eles vão esperar a resposta do Big Ben. Se ele disser que quer mais um ano, muito provavelmente ele volta pra mais um ano. Sim. Tem expectativa com o novo coordenador de ataque? A gente tava comentando isso agora mesmo, né? Sobre Matt Canada e modernidade e tal. Ainda pode dar jeito. Isso. Eu acredito que vai dar. Você acredita? Acredito. Vai ter que aproveitar. Sim, Dani. O Steelers... Então, foi o Alex Kozora que destacou isso no intervalo do jogo. A defesa do Steelers havia cedido só um touchdown nos 6 primeiros quartos da temporada. A gente foi pro jogo hoje sem tomar um touchdown. A gente tomou aquele touchdown no finalzinho do jogo do primeiro tempo contra o Bills. E não se deu mais nenhum depois. Uma hora a gente vai ter que aproveitar. A gente falou muito da defesa hoje, mas a defesa... A gente chegou pro segundo tempo com a defesa dando as condições pra gente poder ganhar. Em outros tempos, talvez aquilo ali era o quê? O Steelers estava ganhando, estava, sei lá, 14-9, 17-9, alguma coisa assim. O ataque tem que se postar, entendeu? Teve um momento no jogo que eu estava duvidando se a gente ia anotar pontos no segundo tempo. Se em algum momento a gente ia conseguir. Então, a gente vai ter que encontrar um momento pro ataque. Exato. E os skill positions estão no ponto, cara. Você tem running back de alto nível, você tem variedade de wide receiver para chamar, você tem tight end à disposição para chamar. Então, essa fase já passou. E aí? O resto vai corresponder a isso daí quando? A chamada vai corresponder a isso quando? O quarterback vai corresponder a isso quando? A linha ofensiva vai corresponder a isso quando? Exato. É difícil. Eric Andrade, novidades sobre Tuitt, só que ele continua na injury reserve. O Ryan Fittipaldi dessa semana, jornalista lá de Pittsburgh, comentou que ele fez uma cirurgia no joelho. Mas, assim, não tem timeline. Ele pode voltar a partir da partida contra o Packers, né? Na semana 4. Torçamos que ele volte. Assim, muita gente comenta. Essa semana o Hayward deu entrevista e falou que espera contar com o Tuitt esse ano. O Alualo já disse isso. O Omley também já disse isso. Vamos ver. Mas, por enquanto, novidades... Nenhuma. O Gawa pergunta se podia ter utilizado mais blitz. Não exatamente em quantidade, mas menos. Em qualidade. Exatamente. Você pode chamar uma blitz, mas veja o contexto que você vai chamar a blitz e quem você vai botar nessa blitz, né? Se você tá colocando o tempo inteiro Minka em blitz, você tá o tempo inteiro perdendo a cobertura lá atrás, né? O seu melhor jogador em cobertura lá atrás, disponível pro jogo. Então, você perde não tá um fazendo jogador. Você não tá fazendo o melhor uso dos seus recursos. Você perde um jogador na cobertura. E é um risco para um ganho que não tá compensando muito, porque já é muito óbvio isso no estilo nos últimos anos. E aí não é também, assim, não vou falar que a gente vai ter uma performance feita da semana passada constantemente. A gente não vai ter, eu sei disso. Mas não é uma coisa da semana passada a gente ter conseguido conter o Josh Allen tão bem. Por quê? Porque a gente não tava mandando blitz com o jogador de secundário. A gente não mandou uma blitz, mas mandou uma só, e essa jogada deu um passe que o Alex Highsmith estava em cima do Cole Beasley. É isso que vai acontecer quando você manda jogador em blitz, entendeu? Um jogador de secundário. É isso que vai acontecer. Se alguém vai, alguém tem que ficar. E vale a pena? Não vale. Então, não sei até que ponto vale a gente continuar com essa estratégia. É isso, cara. Vamos para as considerações finais. O telespectador Alan Chagas deixou as considerações dele. Campanha Spencer Rattler 2022. Do mesmo jeito que a gente tem técnico, o outro lado tem técnico. A gente tinha que aproveitar melhor o primeiro tempo, quando a defesa estava conseguindo sair bem, a gente não aproveitou. Então a gente teve um Derek Carr no segundo tempo, com um número de 16-21, 263 jardas e 2 touchdowns. Inevitavelmente o Raiders foi lá e venceu. Como o Cam Hayward falou, isso não é um caso de derrubar a Ponte de Londres, mas eu acredito que o que deixa mais preocupado é porque são deficiências, são preocupações que a gente está falando aqui que já eram conhecidas. E a gente ficou feliz a semana passada porque isso parece que não foi tão atenuado. E hoje isso foi escancarado. E a gente sabe que semana passada é um ponto fora da curva. E que o comum talvez sejam mais situações como a de hoje. É por isso que eu acho que essa derrota é tão... mas a primeira derrota, o Raiders teve seus méritos e teve mesmo. Eu não vou tirar mérito do Raiders, que jogou muito bem. Jogou muito
muito bem. Mas são problemas escancarados que a gente tinha, que foram muito atenuados hoje, que continuarão atormentando a gente nas próximas semanas. Então, vamos torcer e continuar na expectativa de que tenhamos bons momentos como o da partida contra o Bills, porque, novamente, o comum do time talvez seja o que a gente viu hoje. E aí, torcer para ajustes e tudo mais, entrosamentos, coisas que são algumas vezes intangíveis no jogo. É isso. Como eu disse, com a questão de ataque, tem várias coisas grandes que estão no ponto, assim, para os Steelers ter grandes desempenhos. Faltam ajustes de algumas pequenas coisas pra gente entrar de vez no positivo. E agora é foco no Cincinnati Bengals. Fecho as minhas considerações aqui com o Alexandre Nés. Você tá com medo do Bengals, Alexandre Nés? Você viu que o Bengals jogou contra o Bears hoje? Eu acho que a gente tava assistindo muito Steelers. Não viu? Teve uma sequência de Joe Burrow de 3 interceptações seguidas. Pega a bola, interceptação, a bola volta pra ele, interceptação, a bola volta pra ele, interceptação. Difícil, né? Você tem que aproveitar o momento ruim e aproveitar o time que tá em reconstrução pra acumular vitórias. A gente falou várias vezes e mais reforçadamente no programa de calendário. Você tem que chegar pra segunda metade do calendário com vitórias acumuladas. Tem que ter uma gordura ali, porque senão não vai não. Você pode até dizer que o Steelers troca nas previsões essa derrota do Raiders com a do Bills, que tava no... basicamente todo mundo tinha marcado lá que ia perder pro Bills, você inverte. Beleza, agora volta pro trilho certo, que esse time tem condições totais de ganhar. Eu só queria falar uma coisa pra você encerrar, Danilo. O Steelers é muito freguês do Raiders. Eu fico impressionado, é muito freguês do Raiders. Big Ben, 8 jogos contra o Raiders, 6 derrotas e 2 vitórias. Passa a régua pra essa semana que vem tem mais. Grande abraço para todos. Exatamente, grande abraço. A gente essa live aqui entra em podcast no nosso feed, então acompanhe e recomende por lá. A gente volta depois do jogo do Bengals e provavelmente ainda durante essa semana a gente vai conversando com vocês. Segue lá em @BlackYellowBR no Twitter para acompanhar o calendário da semana. Grande abraço a todos vocês, jogos melhores nas próximas semanas e here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.